Vamos iniciar então hoje falando sobre o nosso novo projeto, certo? O projeto de contos de assombração. Nós encerramos a carta do leitor com as produções que vocês enviaram para a Pro e agora estamos iniciando um projeto novo, chamado Contos de Assombração. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é esse projeto, quais as etapas, como é que ele vai acontecer, tá? Então seria bom você pegar o seu ler e escrever, pega o seu caderno, o seu lápis para fazer anotações se você achar necessário. Então as atividades são: 1, conhecendo o tema, 2, as etapas do projeto e 3, explorando os contos de assombração. Antes de iniciarmos falando especificamente do tema, eu queria que vocês analisassem essas imagens. Deem uma olhada em cada uma delas e pensa o que vem à sua mente quando você vê esse tipo de imagem. A primeira imagem ali parece uma casa mal assombrada, parece um cemitério também na frente, alguns fantasmas. Do lado tem um garoto com um livro e parece um monte de fantasmas saindo, assim, olha a carinha dele, uma cara de assustado. Aí embaixo nós temos ali um castelo, né? Uma árvore sem folhas, à noite, um ambiente escuro, um gato preto. E do lado temos uma casa ali também, né? Até tem um sol, mas a casa tá escura, tem essas abóboras pretas com umas caras de malvadas, tem morcegos também voando. Quando você vê imagens assim, o que vem à sua mente? O que te lembra, o que te traz essas imagens? Faça essa reflexão. Muito bom, acredito que as imagens, elas são meio assustadoras, né? Quando a gente vê aquele tipo de imagem, fala, meu Deus, alguma coisa de medo, né? Então vamos entender o que é assombração? Então tem aí, olha, a definição no dicionário, né? A assombração, a separação da palavra, é um substantivo feminino que indica uma ação ou efeito de assombrar, um sentimento de terror causado por coisas que não se podem explicar e que frequentemente são interpretadas como sobrenaturais. Então, toda vez que a gente ouve falar sobre assombração, eu pelo menos, né, já fico com medo, falo, alguma coisa assustadora, alguma coisa que vai me trazer medo. Então, assombração é nada mais que isso. Então vamos lá. Você deve estar se perguntando aí, mas o que é um conto de assombração? O que nós vamos ter que fazer? Vamos entender um pouquinho mais sobre conto de assombração. Então, os contos são classificados como narrativas curtas que geralmente acontecem dentro de um único local, em um mesmo espaço. O que é uma narrativa? É uma história, é a descrição de um acontecimento, certo? Elas também são escritas em prosa. Ai, professor, eu não lembro o que é prosa. É um texto escrito em parágrafos, diferente de verso. Lembram lá de poemas? Cada linha é um versinho. No caso do conto, não. Ele é em prosa, escrito em parágrafos, certo? Contos de assombração são narrativas, então são histórias ou descrição de acontecimentos com a intenção de assustar, causar medo ou clima de suspense em seus leitores. Então, quando a gente vê até o nome, normalmente, de um livro que tragam contos de assombração, o próprio nome já nos assusta. A gente já começa a ficar assustado ali pela capa do livro, pelo nome, né? Então, essas narrativas, elas têm justamente essa intenção, de criar aquele suspense, certo? Também apresentam um único enredo. O que é o enredo? É a sequência dos acontecimentos, a trama, o fato, o que de fato vai acontecer ali naquele conto, naquela história. Aí eu deixei para vocês aqui alguns exemplos de contos de assombração. Quem já assistiu desenhos como Scooby-Doo, A Casa Monstro, Família Addams e Monstros S.A.? Esses desenhos são narrativas de assombração. Conseguiu compreender mais fácil agora? Muito bom.
Agora nós vamos conhecer as etapas do projeto. Toda vez que nós iniciamos um projeto lá na escola, o que a gente faz? Fala sobre cada uma delas, faz um cartaz, ou escreve na lousa, ou a professora traz impresso e vocês colam no caderno. Então vamos conhecer cada uma delas, para a gente seguir as etapas e não pular nada, ok? Então a etapa 1, conhecimento do tema, que é o que a gente está fazendo agora. Etapa 2, compartilhando e organizando o projeto. Então, essa atividade aí está organizada, ele tem todas as etapas para vocês ficarem sabendo e conhecendo cada uma delas. Etapa 3, leitura compartilhada, explorando os contos de assombração, construindo esquemas gráficos. Então, nós vamos fazer o quê? Explorando contos. Ontem já passamos para vocês um conto para vocês lerem, né? Então, o que é explorar? É conhecer o conto, é ler o conto com detalhes, ler o primeiro parágrafo, tenta entender, ver o que tem de principal naquele parágrafo, vai para o segundo, faz a mesma coisa. Não adianta eu sair lendo, correndo o texto todo, até porque a linguagem é um pouco diferente. Tem algumas palavras que às vezes a gente não conhece, então é bom consultar um dicionário, porque quando eu consulto o dicionário, eu entendo o enredo, eu entendo o conjunto daquelas palavras, certo? Construindo esquemas gráficos. O que é um esquema gráfico? É um diagrama, ou seja, um resumo sobre o assunto. Então, tem lá um texto de 2, 3 páginas. Você vai fazer um esqueminha, resumindo um pouquinho dele, para ficar mais fácil a sua compreensão. 3C, comparando contos. Então, vamos ler mais de um conto e comparar o que tem de diferente, o que tem de igual em um e outro. Ampliando o repertório, preparando roda de leitura, analisando aspectos linguísticos, aspectos descritivos e os discursos, certo? Tudo isso nessa etapa 3. A etapa 4 começa aquela produção. Então, vamos lá. Produzindo coletivamente um conto de mistério. 4B, escrevendo conto de assombração. E 4C, revisando e editorando o conto de assombração. Então, lá na etapa 4, depois que a gente conhecer um monte de conto, tudo sobre ele, estrutura e tudo isso, vocês vão ter que produzir 2 contos pelo menos, tá? Por quê? Porque a finalização do projeto é nós montarmos um livro com as histórias que vocês irão criar. Mas para chegar nisso, tem que cumprir todas as etapas. Então, vocês vão ter que acompanhando aí a atividade que a Pro tem mandado todos os dias, tentar entender, para chegar lá no final, vocês produzirem o próprio conto de vocês, um conto de autoria. Vocês vão inventar a história e também vão ter que ilustrar. Já vão pensando nesse assunto, ok? Muito bom. Leitura do texto. Entrando no quarto misterioso, páginas 204 e 205. Então, ontem a Pro mandou para vocês a orientação de leitura, tá? O que era para fazer ontem? Ler o texto, procurar entender cada trechinho dele, o que está falando a história em si, qual que é o enredo dela, tá bom? Era a leitura. Agora, hoje no caderno, o que vocês vão fazer? Vão copiar essas questões e vão respondê-las. Então, vamos lá. Questão 1. Do que você tem medo? E aí, nós estamos falando de conto de assombração. Então, não vai falar, tenho medo de barata, tenho medo de lagartixa. Não. Pensa assim, num conto de assombração. Coisas realmente que nos dão medo, tá bom? E escreve lá no seu caderno. Número 2. Quem são os personagens do conto? Que conto, professora? O conto Entrando no Quarto Misterioso. Quais são os personagens dele? Você pode pegar o seu ler e escrever, pega lápis de cor diferente. Então, por exemplo, os personagens, eu vou pintar de amarelo. Então, você vai lendo e vai marcando lá. Apareceu um personagem, você passa o lápis amarelo nele. Chegou no próximo parágrafo, tem mais um personagem, passa o lápis amarelo. E assim fica mais fácil para você responder e depois fazer o esquema lá na frente, ok? Número 3. Em que local ocorre e como é esse local? Então, lá entrando no quarto misterioso, qual é o local que acontece a trama? Qual é o local que acontece ali essa narrativa? E como é esse local? Está descrito lá no texto. Se tem porta, se tem janela, se está pintado, se tem móveis, tem a descrição lá. Número 4.
Que fato ocorre nessa história e como ele acontece. Então, lá nessa narrativa tem um fato importante. Qual é esse fato? E como que ele acontece? Questão 5. O que será que ele viu? De acordo com o que você leu, escreva a que conclusão você chegou. Então, você já leu ontem a história, né? Você sabe que ele não dá lá o final, o que exatamente ele viu. Mas a partir da sua leitura, o que você imagina que ele tenha visto? Aí uma resposta pessoal. Você tem que tirar as suas conclusões e escrever ali a que conclusão ele chegou, o que foi que ele viu. E a número 6, faça um desenho que represente o conto entrando no quarto misterioso. O desenho pode ser feito no caderno mesmo, abaixo dessas questões, tá bom? Faça com atenção e com capricho. Eu sei que você consegue. Um abraço e até a próxima!